Hello! A gente sempre começa em 6 segundos, eu não entendo o porquê. Mas bem-vindo a essa série em que a gente fala sobre o trabalho em rede, que é um dos conceitos que a gente tem do futuro do trabalho e que acaba se evidenciando principalmente quando a gente tem trabalho de pessoas autônomas, se a gente pode dizer dessa forma. Então, eu, Renata Almeida, que sou especializada, né, psicóloga especializada em transição de carreira, né, sou também uma profissional com mais de 15 anos de experiência em RH e estou passando por essa transição, né, para de fato sentar na cadeira enquanto psicóloga, né. Tenho como convidado aqui o João Villa, que é o meu, né, foi meu mentor, ainda é meu mentor, agora é parceiro em trabalhos que a gente faz no formato do trabalho em rede. Se você quer entender um pouco melhor como funciona o trabalho em rede, a gente já gravou um vídeo que está aí no meu canal para a gente assistir, né? Mas agora a gente vai falar sobre um pouco dos cuidados que a gente precisa ter nessa modalidade de trabalho, né? E aí eu acho que falando sobre os cuidados, o João já tinha falado no outro vídeo que é importante a gente ter uma clareza de quem que a gente, né, de quem é e como se posiciona. Então, João, eu queria primeiro te pedir para contar um pouco para a gente, você que já trabalha em rede, né, contar um pouco para a gente de quais são esses diversos personagens, né, que o João ocupa, né, e o que ele faz, né, como que se atua aí nesse trabalho em rede. Olá, Rê. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. E é sempre muito bom bater um papo contigo e trabalharmos juntos melhor ainda. Bom, o trabalho em rede, ele permite com que você exerça a sua atividade em várias modalidades diferentes e através de diferentes canais, né? Eu sou psicólogo também, eu tenho uma pós-graduação em gestão de negócios e inovação, e eu trabalho essa minha perspectiva a respeito de como o trabalho impacta na vida das pessoas, e eu trabalho essa perspectiva em diversos canais diferentes. Em primeiro lugar, e talvez o principal nesses últimos 10 anos, é como consultor, ajudando empresas a criar modelos de gestão de pessoas que favoreçam as pequenas empresas e que elas tenham condições de oferecer um melhor suporte de carreira para os profissionais. É importante lembrar que a maioria avassaladora dos empregos no nosso país está nas pequenas e médias empresas, né? E não nas grandes empresas que têm RH superestruturados. Então, já há 10 anos eu venho trabalhando com consultoria de gestão de pessoas para pequenas e médias empresas. Além do trabalho com consultoria, eu exerço um papel de professor em cursos de MBA e pós-graduação, em que eu falo principalmente sobre gestão de carreira e prática profissional para profissionais liberais, né? Então, para profissionais que vão trabalhar como autônomos, como empreendedores, falando com esse público que vai empreender, seja um empreendedor solo ou um empreendedor que vai desenvolver uma empresa, efetivamente. Uhum. Além disso, eu trabalho como mentor de carreira, né, que, como você citou, quando o profissional, principalmente da nossa área de atuação, né, ele quer fazer essa virada, então eu vou deixar de trabalhar dentro de uma corporação para levar a minha proposta de valor, né, aquela transformação que eu quero levar para o mundo, para diferentes públicos. Como eu faço, então, para me organizar e me estruturar para que isso possa ter viabilidade, né, para eu poder bancar o meu estilo de vida, ver as coisas que eu quero ver e ainda alcançar as pessoas que eu quero alcançar. Então, eu trabalho em programas de mentoria para esse profissional que quer sair da vida corporativa e ir para a vida de empreendedorismo, principalmente nessa área, mas não exclusivamente nessa área, né? Eu trabalho bastante com os públicos que, de maneira geral, são meus clientes de consultoria e alunos em sala de aula, né? Então, designers de interiores, designers de diversas outras áreas do design, profissionais criativos, arquitetos, profissionais de moda, enfim, são profissionais que, de maneira geral, eu já atendi muitas vezes ao longo da consultoria e atendo em sala de aula também. Então é isso, mentor, professor, consultor e agora, junto contigo, produtor de conteúdo. Pois é, que essa é uma competência que a gente vai desenvolvendo, né? Assim, eu acho que é uma das competências de futuro do trabalho, né? Você produzir conteúdo, na verdade, conseguir transmitir com clareza, né, as tuas ideias e os teus conceitos, né? E aí... Uma coisa que a gente falou que é chave, inclusive, né? Para o trabalho em rede, é muito importante você ter clareza
de que conteúdo você quer levar, né? Qual é o impacto que você quer gerar, né? Então, isso é bem relevante. Sim, exatamente. E aí, né, daqueles cuidados, por exemplo, eu e o João estamos desenvolvendo um projeto em um coletivo, em parceria. Eu trabalho com pessoas que estão migrando de carreira, o João também, né? A gente tem concorrência aí? Talvez. Talvez não. Por quê? Porque o que eu estudo, a linha que eu estou abordando num contexto de futuro do trabalho, quais são as adaptações que nós, profissionais, precisamos fazer para a gente se enquadrar num contexto de futuro de trabalho, que não necessariamente é como um profissional autônomo. O profissional autônomo é uma das alternativas, né? O empreendedorismo, ele é uma das alternativas. Né? E para quem busca um empreendedorismo, a minha função enquanto futuro do trabalho é mostrar de que tem milhões de caminhos nessa alternativa. Né? Você pode se estruturar a partir de coletivos, você não está sozinho nessa, você precisa montar uma rede, né? Que dentro do conceito de carreira é o know-how, né? Você conhecer pessoas para te ajudarem a darem força, a ter força, mas eu também falo com as pessoas que estão trabalhando dentro de empresas e que elas podem ter, sim, o trabalho delas substituído pela indústria 4.0, pela digitalização. E essas pessoas não podem ficar paradas no tempo, elas precisam se mover, elas precisam aprender e desenvolver novas competências e estar antenadas com o mercado. Né? Então, assim, João e eu, que damos assessoria para pessoas que estão migrando de carreira, a gente concorre? Sim e não. Médio, porque a nossa perspectiva é tão única, exatamente, que a gente quer gerar para as pessoas, exatamente, que eu reconheço o seguinte, quando a gente tem muita clareza da nossa identidade, né, quando a gente está muito consciente da nossa carreira, e aí eu vou rapidamente abrir um parênteses aqui. Para mim, o que é trabalho? Trabalho é qualquer atividade produtiva ou criativa que gera valor para alguém, certo? Isso é trabalho. Então, eu vou trabalhar dentro de um ambiente corporativo, dentro de um ambiente empreendedor, tanto faz, eu acho que aí cada um tem que encontrar onde navega melhor, mas eu tenho que ter clareza de qual é esse valor que eu quero gerar com a minha atividade produtiva ou criativa. Quanto mais clareza eu tenho disso, melhor eu estruturo a minha identidade, que é o que eu falo de estar consciente da própria carreira, é você ter uma intenção clara para a sua trajetória profissional, de como você leva valor para as pessoas. Sim, sim. Então, quando você tem uma identidade clara, fica fácil de você descobrir que, apesar de existirem similaridades temáticas, né, entre o que a gente ajuda pessoas a se adequarem a novos contextos de carreira, é um valor tão particular, aquele que eu quero levar e aquele que você quer levar, que tá ótimo. Eu acho que a gente é mais complementar do que concorrente. Exatamente. E aí uma coisa que eu quero lembrar, né, que é para você achar essa tua identidade, isso não acontece do dia para a noite. Algumas pessoas milagrosamente até conseguem, né? Mas eu, na minha experiência, quem quiser ir lá no meu site, o renata-almeida.com, consegue acompanhar um pouco essa minha jornada. A Renata, lá em 2018, quando se viu num movimento de transição, eu falei, cara, é futuro do trabalho, adoro isso. Mas a pergunta que o João me fez 500 vezes, acho que umas 10 vezes em cada sessão de mentoria era, tá bom, o que disso, né, agrega valor para as pessoas? Né? E até que eu achei essa linha, ajudar as pessoas nos processos de transição delas. E processo de transição não necessariamente é você ir para o empreendedorismo, não necessariamente é você sair de uma empresa para se tornar um profissional liberal, autônomo, empreendedor, o que for. Né? É você precisar se reinventar nas suas competências. Né? Então, até eu chegar nesta clareza foi um processo, e eu busquei uma série de recursos, pagando ou não pagando, né? Assim, buscando o mercado, entendendo, lendo, estudando, que é uma coisa que a gente, né, já é ponto pacífico, a gente não dá para ficar sem estudar mais, né, João? Não é possível. Tanto é que está ganhando tanta força esse lifelong learning, né, que é você aprender pela vida toda. Você vai aprender pela vida toda não só porque as competências técnicas ou os recursos vão mudando, mas a sociedade vai mudar. O seu comportamento junto a esta sociedade vai mudar e vai se adequar, porque você vai evoluir junto com a sociedade.
E continuamente você precisa aprender sobre suas próprias potencialidades, sobre seus próprios interesses e sobre a sua própria maneira de continuar gerando valor com alguma coisa que tenha significado para você, porque afinal de contas, o que é trabalhar com propósito, né? Trabalhar com propósito é trabalhar com alguma coisa que tenha significado para você. Então, quando a gente faz essa busca dessa identidade, é a busca contínua por aquilo que tem significado para mim. E de repente você trabalhou durante 10 anos com alguma coisa que tinha significado para você, e por diversas razões agora esse significado se diluiu e você está em busca de um novo significado, de um novo propósito, de uma nova maneira de fazer isso. E você pode fazer isso da perspectiva do empreendedorismo, autônomo, consciência, etc. E você pode fazer isso da perspectiva de se conectar com o futuro do trabalho, se tornar relevante para esses novos movimentos, sabendo que a sociedade continuará mudando continuamente e que o futuro do trabalho, ele deixou de ser uma coisa futuro, né? Quando a gente usa o termo futuro do trabalho, parece que está longe, mas assim, com tudo que tem acontecido na nossa sociedade no primeiro semestre de 2020, que é quando estamos gravando esse vídeo, a gente deu uma acelerada, né, no futuro do trabalho. Muitas coisas do futuro do trabalho se tornaram um presente do trabalho. Exatamente, estão aqui, né? E é engraçado até que, só vou dar uma pincelada em um conceito que eu descobri ontem, inclusive, né? Que eu tô nessa minha vida de mestranda estudando sobre carreira, né? E eu descobri que carreira, né, a leitura e as prioridades que a gente dá na carreira são considerados como artefatos culturais. Ou seja, né, aquilo que você tem como propósito, né, ele também é formulado a partir daquilo que você aprendeu na tua cultura. E no momento que a gente está vivendo mudanças tão grandes, a cultura muda também. Ela passa por transformações. E aí a gente também precisa, né, acabar também, é como uma massinha, né? A gente acaba moldando também um pouco das nossas, no formato que a gente dá para a nossa carreira, né? Mas, enfim, só compartilhando, porque eu não me aguento, eu preciso compartilhar o que eu vou aprendendo nessa minha jornada do mestrado, né? Então, e aí, o que eu queria trazer de mais um elemento, João, dos pontos que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, que a gente falou, né, sobre o que pode ser uma concorrência, mas também eu acho que a gente tem que tomar algum cuidado aí, né, de quando, porque se a gente está mobilizado em um coletivo, primeiro que isso não necessariamente vai ocupar 100% do nosso tempo, né? Que até a gente não ocupa. E acho que nem pode, no final do dia, né? Você colocar todas as suas fichas em um único lugar, né? Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais poligâmico aí, né? E no que a gente está fazendo, mas sempre com uma transparência, que é o que você falou até no outro vídeo, de que uma essência de um coletivo é a confiança. Então, a essência do coletivo é a confiança, e a diferença do coletivo e do time é que no coletivo não necessariamente todo mundo trabalha com o mesmo objetivo. Então eu posso ter um objetivo de carreira, você pode ter outro, e juntos no coletivo a gente combina aquilo que precisa combinar, mas a gente mantém as nossas intenções independentes. Então eu acho que quando a gente está num coletivo em que, além desse cuidado com a não concorrência entre participantes, eu acho que quanto mais apropriado você está da sua identidade, menos concorrência você tem, porque você é único, né? Quanto mais único você é, menos concorrente você tem e mais aberto ao trabalho coletivo em rede você fica. Então, isso eu acho que é fundamental para o futuro do trabalho, desde já. Agora, quando você vive esta realidade, significa que você também não opera num único coletivo. Você opera em múltiplos coletivos. Então, quando eu falo do meu papel como mentor, eu tenho um coletivo de mentores em que eu vou discutindo casos e formas de chegar no mercado com esse tipo de trabalho. Do lado educacional, eu tenho uma outra rede de relacionamento que me favorece entrar em algumas instituições de ensino, nacionais, internacionais, etc., né, que eu crio curso para eles e assim por diante. E do outro lado, na consultoria, eu também participo de alguns coletivos de consultoria e às vezes as empresas acionam um outro profissional de RH, mas o que elas pedem para esse profissional é algo tão específico que o cara sabe que eu sei fazer e ele me aciona ao invés dele mesmo entregar, exatamente porque quanto mais apropriado da nossa identidade, mais tranquilo a gente está em relação à não concorrência. Então ele fica confortável de me apresentar para o cliente dele, ele sabe que eu não vou competir com ele, eu vou agregar a ele. Então, quando você está trabalhando em múltiplos coletivos, você tem que tomar um pouco cuidado com essa concorrência de projetos, sabe?
o que eu faço com o coletivo A, eu não posso trazer exatamente igual para o coletivo B, e eu não, apesar de eu ser um só, né, eu não vou comunicar 2 projetos muito similares ao mesmo tempo, senão eu diluo a atenção das pessoas para esse coletivo. E não é esse o interesse, né? Quando eu interajo com o coletivo, eu levo a minha especialização, o meu conhecimento, a minha capacidade de trabalho, a minha credibilidade, e empresto isso para o coletivo. Mas quando eu estou participando do coletivo, eu também pego emprestado o conhecimento, as habilidades, as ferramentas e a credibilidade do coletivo para mim. E esse coletivo, muitas vezes, é formado por meia dúzia de pessoas, às vezes ele é formado por 600 pessoas, né? Que estão ali a uma mensagem de distância para eu tirar uma dúvida técnica quando eu preciso. Então, a participação nos coletivos, ela tem essa troca muito forte, e é muito importante ser ético, né? No nosso papo, você falou assim, eu acho que tem essa ética de como você conduz o relacionamento com cada coletivo. E eu acho que essa é uma preocupação importante para o futuro do trabalho e para o trabalho em rede. Sim. E aí eu acho que, assim, né, você trouxe 2 pontos, né, assim, o que você está entregando e o quando você está entregando, né, que são cuidados que a gente precisa ter. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um treinamento, né, em um coletivo X, ou mesmo de forma independente, não faz sentido eu mobilizar a minha energia e a divulgação daquilo para um outro trabalho que vai acontecer no coletivo e que é muito similar. Então, assim, primeiro, eu vou estressar uma rede, né? Porque eu tenho uma rede, eu tenho uma exposição ali em uma mídia com um determinado público, né? Então, faz sentido eu estressar essa minha rede para mais de um tema ao mesmo tempo, que aí as pessoas até ficam com dúvida, né? Tudo bem que a gente não é especializado aqui em marketing, né, de conteúdo ou coisa do tipo, mas pelo menos, né, só para começar, já dá um feeling, né, para as pessoas, que, cara, você vai começar a estressar o teu público e ele vai ficar na dúvida do que exatamente ele deveria fazer. Ele vai para o lado A ou vai para o lado B, se você está falando que as duas coisas são boas, né? Então, acho que a gente precisa ter muita clareza, eu acho que a consciência, né, a visão holística das coisas é fundamental para que a gente tenha quando a gente traz, né, vive esse estilo de relação de trabalho, né, João? Sim, e quanto mais, vamos dizer assim, diversidade temática, talvez, você tem, igual eu falei, eu dou aula, então tem um aspecto acadêmico, eu faço mentoria, que é um serviço para pessoas físicas, e eu faço consultoria, que é um serviço para pessoas jurídicas. Então, muitas vezes, lá na minha página no Instagram, por exemplo, às vezes você olha alguns posts, eles estão bem direcionados para a carreira, aí tem outros que estão bem direcionados para o empresário. E como eu estou falando como João Vila, tudo bem, eu sou multidimensional, eu não sou monodimensional. Então, sim, eu falo sobre carreira no aspecto acadêmico e no aspecto de mentoria, e sim, eu falo sobre gestão e estratégia no aspecto dos serviços de consultoria. Faz parte do João ser multidimensional. Só que quando você leva essa multidimensionalidade, você tem que organizar a ideia da sua audiência também, sabe? Nesse momento, eu estou falando para a pessoa interessada em carreira. No outro momento, eu fiz uma live essa semana falando sobre contratos de vesting, né, que é uma forma de atrair executivos e tal. Isso é uma técnica que é usada por empresários para ter determinados talentos. Então, é uma lógica de gestão, não é uma lógica de carreira. E tudo bem que tudo isso esteja misturado, mas você tem que demonstrar isso com muita clareza para as pessoas e garantir que você tem uma identidade coerente, né? Então, o João tem uma identidade coerente. Quando eu falo de carreira, eu falo de carreira. Quando eu falo sobre criar processos educacionais, eu falo com a mesma propriedade. E quando eu falo sobre oferecer consultoria para empresários, eu falo com a mesma propriedade, que eu tenho uma coerência enquanto profissional. Essa coerência é fruto da identidade. Você só vai desenvolver conforme você for explorando essas coisas, né? Não dá para do dia para a noite você ter isso. É lógico, tem algumas ferramentas, alguns métodos que vão acelerar o seu desenvolvimento. Sim, que é isso que a mentoria ou a assessoria em transição de carreira ajudam, né, a concentrar e colocar aquilo e, de alguma forma, te ajudar no processo como um todo, né? Exatamente, mas como você falou, né, você iniciou, se a gente vai lá no teu blog e olha os textos de 2018,
Você já estava ciente que você queria fazer esses movimentos, você foi encontrando o seu tema, a gente foi trabalhando junto para ir organizando esse corpo de conhecimento em torno do qual você queria construir a identidade profissional Renata Almeida, né, do Rethink e etc. E esse vem sendo um processo que trouxe você até este momento, e que agora a nossa interação já é outra, a nossa interação já é de coletivo mesmo, de colegas criando coisas juntos e trabalhando em outras escalas. E eu acho que esse é o caminho ideal. Sim, é bem por aí, né? Então, assim, gente, para resumir, o que a gente falou aqui é autoconhecimento, né? Você ter a clareza de qual que é a tua marca, ou quais são as tuas marcas, o que você entrega, você ter isso muito bem definido é uma grande chave para que esse trabalho em rede seja bem sucedido. Esse é um vídeo de uma série que você já pode assistir o primeiro vídeo gravado lá no meu canal, rethink.people. Obrigada, João. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.